Romanos, capítulo 1, nós vamos ler os versículos 18 a 20. Porque dos céus se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Pai eterno, mais uma vez eu venho até a tua presença, ó Pai, em oração, para pedir, ó Deus, graça para mim, Senhor, esse homem tão falho e pecador e limitado, Senhor, e para esta congregação que me ouve aqui também, Senhor, e para todos aqueles que talvez possam ouvir depois pela internet, ó Deus. Tenha misericórdia de nós, meu Pai. Venha, ó Deus, em nosso socorro. Nos ajuda, Pai, a compreender a tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a olhar para o texto bíblico, Senhor, como verdades eternas, porque é o que essas palavras aqui são, ó Pai, a tua revelação para nós, da tua vontade, de quem tu és, ó Deus. Ajuda, Senhor, particularmente, Senhor, diante do tema que vamos tratar hoje e, se o Senhor permitir, no próximo domingo, ó Deus. Os homens não têm desculpas. Nenhum homem na face da terra tem desculpas para se afastar de Deus e para viver longe de Deus. E esse alerta, ó Deus, mesmo nós que professamos fé em Ti, ó Pai, publicamente, que possamos examinar nossa vida nesta noite, ó Pai, olhar para a nossa vida e verificar se realmente nós estamos crendo em Cristo, obedecendo ao Evangelho, ou confiando em obras, boas obras, ou justiças próprias das mãos dos homens. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós e nos instrua, Pai, nos capacite a entender, ó Deus, a Tua palavra nesta noite e pôr em prática. É o que eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos dar continuidade à nossa série do livro de Romanos. Já falamos bastante coisa sobre esse livro de maneira geral, nos cultos anteriores. E hoje nós vamos aqui nos deter a essa passagem de Romanos 1, 18. Na verdade, nós vamos se estender até o verso 32. Nós lemos, para voltar um pouquinho, no versículo 16 e 17, que Paulo ele esboça a mensagem, traz um esboço de tudo que ele vai tratar nos versículos 16 e nos versículos 17. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. O apóstolo Paulo ele vai fazer o esboço do evangelho na medida onde ele fala de salvação, quando ele fala de que maneira Deus ele executa a salvação com poder. E para quem a salvação é destinada? Para todo aquele que crê. Então, aqui nesses versículos já temos um resumo, um esboço do que é o Evangelho. E no versículo 17, se os irmãos forem ler, ele vai trazer ali algumas chaves para você conseguir entender essa mensagem. Como é que eu entendo a salvação dos pecadores? Como eu entendo que Deus salva os homens por meio do seu poder? Como ele faz isso? Como ele salva homens pecadores? Duas coisas importantes. No versículo 17, ele vai falar que no Evangelho se revela a justiça de Deus. Essa é a primeira coisa. Nós temos que ter uma compreensão para entender o Evangelho da justiça de Deus. A segunda chave vai para o outro extremo. A injustiça do homem. Justiça de Deus, injustiça do homem. Como é que nós podemos pensar em salvação? O texto vai trazer também uma terceira chave, a justificação pela fé. São essas três coisas que o versículo 17, na verdade, ele vai trazer então ali as grandes dificuldades do Evangelho. A boa notícia, existe salvação para todo aquele que crê, tanto o judeu, tanto o grego, tanto o judeu, israelita, que era da antiga aliança, como também para os gentios.
Mas existem dificuldades muito grandes ao se lidar com esse tema, a justiça de Deus. O outro lado, a injustiça dos homens. E é o que nós vamos tentar hoje, irmãos, pela misericórdia de Deus, expor. Nós vamos ler ali, irmãos, peço que os irmãos acompanhem a leitura comigo atentamente. A partir do versículo 18 nós lemos: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. A partir do verso 18, Paulo apresenta a injustiça do homem. Ele falou da justiça de Deus que se revela no Evangelho. No verso 18, a justiça de Deus que é revelada por meio da ira de Deus. Nosso objetivo hoje é ter uma visão geral, então, da injustiça dos homens. Primeiro vamos tratar do primeiro grupo que Paulo divide, dos gentios, do capítulo 1, verso 18 ao verso 32. E no próximo domingo nós vamos falar sobre a injustiça dos judeus. Nós vamos entender por que Paulo começa falando desse problema. Primeiro do judeu, depois do grego, aqui ele volta a repetir. Ele vai tratar então aqui agora dos gentios. Quem são os gentios, irmãos? Lembram? Todos os povos que não são os judeus. Todos os homens têm um dever perante o evangelho. Os irmãos lembram que nós lemos isso? O apóstolo Paulo, os apóstolos, a igreja recebeu a graça do apostolado para anunciar o evangelho. Para os homens fazer o quê? Para eles ouvir a mensagem do evangelho. Concordo, amém, tchau. Tchau, apóstolo Paulo, beleza, concordei. É isso? Os homens têm um dever de obediência, a obediência da fé. O texto vai dizer lá no versículo 5, capítulo 1, entre todas as gentes, pelo seu nome. Todos os povos da terra, quando escutam, ou eles não escutando, nós vamos entender agora o porquê disso, eles têm um dever diante de Deus. Eles têm um dever de obediência à fé. Por meio da fé no Evangelho de Cristo. É isso que é apresentado para nós. Mais um pouquinho adiante, Paulo vai falar, aqui no versículo 17, fundamentando em Abacuque 2 e 4, que o justo viverá pela fé. Abacuque 2 e 4. A justiça de Deus é revelada no Evangelho de que forma, irmãos? De fé em fé. Todos os povos, na vigência do Antigo Testamento, deveriam crer na justiça do Cristo que viria. Todos os povos da terra, após o Novo Testamento, deveriam crer na justiça do Cristo que já tinha vindo. Todos, então, mesmo os povos do Antigo Testamento, e os judeus do Antigo Testamento, e os povos do Novo Testamento, depois que Jesus já veio, também deveriam responder com obediência. Verso 5, verso 17, por meio da fé. A justiça que eles poderiam alcançar só pode vir da fé. Todos os homens julgam a si mesmos como livres desse dever. Olha a dificuldade aí. O apóstolo fala a boa notícia e vai trazer os problemas. Os homens acham todos os homens na terra, todos sem exceção, acham que podem, que não precisam de uma justiça de outros. Eles acham que têm justiça própria. De maneira natural e instintiva, cada pessoa busca fugir dessa responsabilidade. Os homens acreditam que têm desculpas ou justificativas para ficarem isentos desse dever perante o Evangelho. Eles acham que não precisam de fé, porque eles têm justiça própria. Nós temos justiça própria para nos justificar perante Deus. A gente pode resumir nessa frase: eu tenho justiça própria, não preciso de nada mais. Eu sou autossuficiente no problema que eu tenho com Deus. Eu tenho justiça própria, eu tenho boas obras. E o resultado pretendido também pode ser resumido em outra frase: nós temos desculpas. E estamos livres da condenação. Eu tenho desculpas, eu tenho justificativa. Então, eu estou livre da condenação. Irmãos, esse é o raciocínio mais simples que todo ser humano faz. Você pode procurar um mendigo aí na rua. Você pode procurar o indígena que está alcoolizado ali na praça. Você pode procurar a pessoa mais instruída que você possa pensar aqui na nossa cidade.
todos os homens vão sempre partir da ideia de que eles têm o problema deles com Deus resolvido, que eles têm justiça própria. Por isso, o propósito de toda a argumentação de Paulo é fazer o que, irmãos? É derrubar essa justificativa, essa autojustificação que o homem faz, essa autodeclaração de que ele é justo perante Deus. A desculpa. Não tem desculpa. Os argumentos de Paulo vão na direção contrária dos homens. E pode ser resumida em uma frase: os homens não têm justiça própria. Irmãos, eu peço que os irmãos prestem muita atenção nisso que eu estou ensinando aqui, porque eu tentei traduzir, sinceramente, a linguagem de Paulo, que é muito complexa, assim, a maneira como ele resume e organiza o raciocínio dele dentro da mentalidade treinada lá pelos rabinos, de apresentar um resumo, a ideia principal e encaixando. Então, por favor, prestem muita atenção, para que quando os irmãos possam ler o livro de Romanos, os irmãos possam ter uma ideia mais simplificada do que está se tratando na carta aos Romanos. Como que o Paulo faz? Ele vai rebater isso aí. Não, está errado. Os homens não têm justificativa. E o resultado dessa verdade também pode ser resumido em outra frase: os homens não têm desculpas. Eles estão condenados. Esse é o grande problema, então, que o Evangelho tem o propósito de resolver. A mensagem do Evangelho: os homens estão condenados por causa do seu pecado. Qual o outro problema? Eles estão acreditando numa mentira de que eles não têm problema com Deus. Eles conseguiram pagar a dívida com Deus. Todos têm esse raciocínio errado. Com base nessa proposição, nessa ideia central, Paulo vai dividir os homens em dois grupos. E qual que é a regra que ele vai usar para dividir? O conhecimento da lei de Deus. Malandramente, os gentios vão alegar: nós não temos a lei. Os judeus vão alegar: nós temos a lei. Mas Paulo vai falar: nenhum dos grupos pode ser justificados aos olhos de Deus. Um não tem a lei, mas tem em outro lugar. Os outros receberam a revelação ali especial da lei, mas também não têm justiça própria só por esse fato. Vamos então hoje tratar só dos gentios. Os gentios não têm desculpas. Novamente o texto: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Para defender o seu argumento central, qual é o argumento central, irmãos? Quando você lê Romanos, a partir do verso 18, qual é o argumento central de Paulo? Os homens não têm desculpas. Paulo retoma nessa passagem as duas chaves do verso 17 para que se possa compreender o Evangelho: a justiça de Deus e a injustiça dos homens. E como que essas duas coisas se relacionam? Como que Deus, na sua justiça, se relaciona ou reage diante da injustiça dos homens? O texto vai dizer aqui claramente a reação de Deus diante da injustiça dos homens. O que se manifesta do céu? A ira de Deus. Nesse sentido, irmãos, a palavra ira que você está lendo na tua Bíblia aí, ela é sinônimo de justiça. Quando você lê ali, do céu se manifesta a ira de Deus, ela tem o mesmo significado: do céu se manifesta a justiça de Deus. Deus manifesta a justiça dele no Evangelho por meio da salvação dos pecadores, da justificação. E como que Deus manifesta a justiça dele? Nos ímpios, que não têm o Evangelho, que se recusam a ouvir o Evangelho. A ira. A justiça de Deus é manifestada através da ira de Deus. Enquanto no Evangelho a justiça de Deus é revelada de fé em fé, a criação de Deus e a lei de Deus manifestam a justiça de Deus, revelando a ira de Deus do pecado. Deus, ele não gosta do pecado. E ele está irado com o pecado, com tudo aquilo que é pecaminoso. A ira do pecado e para o pecado, como vai dizer o Matthew Henry.
Desde que o pecado entrou no mundo, irmãos, existem duas coisas acontecendo. De um lado, Deus manifestando a sua justiça, reagindo com ira diante dos pecados dos homens, e o homem detendo essa verdade da justiça de Deus por meio da prática da injustiça. O homem, imagine duas pessoas argumentando, imagine dois advogados, ou então um advogado e um promotor. Eles vão acusar ou vão defender ideias contrárias com argumentos. Paulo ele quer trazer a ideia que Deus ele apresenta argumentos contra o homem, uma acusação. O homem ele é injusto e o homem reage com ira diante do pecado dos homens. O que os homens fazem? Os homens não têm argumento para apresentar contra isso daí, porque é a verdade. Quem que pode contra a verdade? Ninguém pode. O que os homens fazem? Injustiça. Eles demonstram que eles não concordam com o que Deus diz sobre eles. De que forma? Praticando o pecado. São essas duas coisas. Também gravem isso, irmãos. Vai ser importante para a gente entender o desenvolvimento na sequência. A ira de Deus, então, é a revelação da justiça de Deus sobre a injustiça dos homens. O que o texto vai dizer na sequência? Deus manifesta a ira dele sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. Ele vai usar aqui a repetição, impiedade. O que é impiedade? Pecado. O que é injustiça? Pecado. Podemos resumir nessas duas coisas. Deus manifesta a ira dele sobre o pecado que o homem pratica. Ele reprova, ele não gosta quando ele vê o homem pecando, ele não gosta disso. Deus manifesta a sua justiça, então, que é a mesma coisa que ira, diante da injustiça, por meio da revelação das Escrituras. Não é verdade, irmão? Quando você lê a Bíblia, nós não estamos vendo aqui uma revelação disso, clara, direta. Do céu se manifesta a ira de Deus, muito claramente. Você pode pegar Salmo 5:5. Deus odeia todos os que praticam iniquidade. Você vai ler outras passagens, toda a Bíblia, revelação. Mas os gentios, eles não têm acesso a essa revelação. Os povos do Antigo Testamento, os pagãos do Antigo Testamento, eles não tinham qualquer conhecimento dessa revelação bíblica sobre essa verdade. Como Deus torna os gentios, então, sem desculpas? Como é que Deus faz, irmãos? Como que Deus faz isso? Paulo vai tratar desse assunto. Como é que o ímpio, a pessoa que nunca ouviu ou nunca leu a Bíblia, como que ele vai também não ter desculpa, se ele não recebeu essa informação? Por meio da execução do seu julgamento sobre os pecados dos homens. Essa é a maneira como o homem vai receber o testemunho dessa verdade. Pensem bem, um exemplo. A causa da morte, em última análise, é por causa do que, irmãos? Por causa do pecado, Romanos 6:23. A morte, o que ela é? É o castigo que o homem merece por causa do seu pecado. A morte, então, é a reação justa diante de Deus, diante do pecado do homem. Não está muito claro, então, na natureza, fora da Bíblia, na realidade que nós vivemos? Por que existe a morte? Podemos citar outras coisas. Por que existem doenças? Por que existe sofrimento? Por que temos lágrimas? Por que temos que enterrar os nossos entes queridos? Por que existem guerras, conflitos entre nós, pecado, e não existem consequências disso? Podemos olhar para a nossa própria vida, não podemos? Puxa vida, por que eu estou passando por isso hoje? Você vai voltar, como um amigo meu sempre fala para mim. Irmão, é o que eu plantei lá atrás há 40 anos. Fui alcoólatra a vida inteira, agora estou com um problema no fígado, por exemplo. Estou plantando o que eu colhi, isso é tão certo. Qualquer pessoa aí fora tem essa compreensão, irmãos. Qualquer pessoa, ela sendo crente, não sendo crente, sendo uma pessoa que se declara ateu, qualquer pessoa sabe dessas verdades que vão apontar para quê? Para as verdades eternas de Deus, para a vontade de Deus e de que o homem está o quê? Em rebelião, em pecado. Os homens rejeitam a revelação da justiça manifestada através da sua ira do pecado e para o pecado, que detém a verdade em injustiça. Os homens recebem, irmãos, essa verdade, essa instrução extra-bíblica, fora da Bíblia, sobre a justiça de Deus, sobre as verdades de Deus, sobre quem Deus é, sobre a vontade de Deus,
fora das Escrituras. Mas o que eles fazem? Eles falam amém para ela? Eles rejeitam, eles detêm a verdade de que forma? Com injustiça. O próprio pecado deles é evidência de que eles não têm justiça própria, de o que Deus diz é verdade. Todos os homens têm algum conhecimento do ser de Deus e do bem e do mal em seus corações. Não é isso, irmãos? Qualquer pessoa sabe alguma coisa. A pessoa que vai falar assim, eu sou ateu. O que ela está fazendo? Está negando a verdade que existe um Deus. No seu coração negando uma verdade. Mas ela parte da ideia de que existe essa revelação. O que ela faz? Vou negar que existe. É isso que o ser humano faz, no seu orgulho. A palavra deter, no grego, é kateco, significa não deixar, ou manter amarrado ou preso. Como é que os homens rejeitam essa verdade? Detendo a verdade com injustiça. Então, o que significa, irmãos? Deus colocou as verdades fundamentais sobre ele e a vontade dele no coração de todos os homens. O que os homens fazem com essa verdade? Amarram e prendem e não deixam essas verdades sobre Deus influenciar o comportamento dele, a vida dele. Está lá a verdade, mas ele não permite que a vontade, ele sufoca a verdade. Ele esgana a verdade, não permite que a verdade de Deus fale dentro do ser dele. Como que Deus, para nós entendermos aqui o argumento de Paulo, quais são os meios internos que Deus usa para os gentios conhecerem a verdade? Vamos ler o verso 19? Olha o que o texto vai dizer mais claramente. Porque o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta. Porque Deus lhe o manifestou. Deus pode ser conhecido. O que de Deus se pode conhecer. O ser de Deus pode ser aprendido em alguma medida, irmãos. A gente não pode compreender Deus na sua totalidade. Seres finitos não podem compreender o ser infinito de Deus, mas todos recebem um pacote interno de instruções para serem capazes de entender verdades sobre Deus e sobre a vontade de Deus. E como é que isso funciona na prática, irmãos? O que as criancinhas na idade da Isabelle, até um pouquinho mais nova, gostam de fazer? O que eles gostam de fazer sempre? Perguntas. Mãe, por que isso? Pai, por que aquilo? Mãe, por que isso? Por que não sei o quê? Por que o céu é azul? Mãe, por que a água é molhada? Tudo. Perguntas. Perguntas das mais loucas que você possa pensar. O ser humano, mesmo quando a primeira coisa que ele faz quando ele começa a aprender a articular palavras é fazer o quê? Perguntas. Uma pergunta vai fazer o quê? Vai levar você ter a resposta para uma pergunta, mas aquilo não vai ser o suficiente. O que você vai fazer? Continuar perguntando. Quando os homens se deparam com a realidade da justiça de Deus manifestada sobre as suas existências, isso provoca questionamentos. Questões, eu coloquei aqui em 3 tipos: questões existenciais, questões morais e questões espirituais. E eu percebo como pai que as criancinhas conseguem fazer perguntas dessa magnitude. Espirituais, morais e existenciais. Vamos ver alguns exemplos. Por que existe a morte? Em casa, esse dia teve uma mortandade de animais aqui, gato, cachorro, e as criancinhas automaticamente começam a perguntar, mas por que morreu fulano? Ou então eles conhecem alguém, né? Automaticamente aquela situação vai provocar questões, isso numa criança. Nós adultos continuamos na nossa vida, né, irmãos, fazendo questionamentos que você não tem resposta e questões que te afligem. Porque são questões aqui existenciais. Por que existe a vida? E quem que criou a vida? Se existe a morte, alguém morre, existe a vida. E quem que criou a vida? Quem criou todas as coisas com tamanha perfeição, utilidade, beleza, diversidade e harmonia? Por que existe a alegria? Por que existe o sofrimento? São questões existenciais que vão apontar para quê, irmãos? No final das contas, você vai chegar a uma resposta. Deus. É Deus que fez. Isso revela algo sobre o poder de Deus de criar coisas. Quem que mantém a terra suspensa no lugar sem cair?
Quem que tem poder para isso? Deus. Quem mantém o sol no lugar dele? Deus. A natureza, a chuva nas suas estações, não permite que o mar avance sobre a terra e inunda, como já aconteceu no dilúvio. Quem que cria essas leis da natureza, da física ou da química? Por que o nosso corpo simplesmente não se desintegra aqui e vira pó e volta imediatamente para a terra? O que mantém o nosso corpo aqui, a nossa mente funcionando? Deus, Deus, Deus. A resposta sempre, o gabarito vai ser sempre a mesma resposta. Deus, ou a vontade de Deus. O instinto de sobrevivência é um dos instintos mais básicos da criação. Homens, animais e plantas e até mesmo as rochas só podem existir em certas condições. Nós vivemos para obter essas condições de existência. O nosso próprio instinto, irmãos, ou de um animalzinho, ou de uma planta. Qual que é, irmãos? Você tem um instinto de sobrevivência, você quer manter aquilo que foi criado. Isso aponta para Deus. Deus deu a vida, existe uma lógica nisso. Precisamos de água, alimento, oxigênio. Nós precisamos de relações pacíficas entre os homens para preservarmos a nossa existência e nosso meio de vida. A história da criação é a história da sua busca por sobrevivência. Isso aponta para quem? Para alguém que criou a vida e quer que os homens mantenham a vida, as coisas que foram criadas. Por que a gente não pega simplesmente lá e pega uma picareta lá e quebra tudo a nossa casa? Pega um trator lá, uma pedra e não quebra tudo. Ou despacha nossas esposas, filhos e a gente vai embora. Né? Por que a gente não faz isso? São coisas importantes para a nossa vida, que mantêm a nossa vida, nosso estilo de vida. Questões morais. Por que preservar a vida é algo correto? Não é isso, irmãos? Há sempre questionamento. Por que é bonito e também feliz isso aí? Por que tirar a vida de alguém é algo errado? Por que isso é terrível e é uma coisa infeliz? A notícia que nós temos essa semana, né? 7 pessoas morreram num jogo de sinuca aí, né? 7 pessoas, não é trágico? O país inteiro entra no luto, né? Todo mundo fica pensando, se coloca no lugar das pessoas que estão passando por esse sofrimento. Por que falar a verdade é bom, belo e nobre? Por que mentir é errado? Por que mentir é mal e feio? Isso é feio, mentir, por exemplo. Estou citando um exemplo. Por que é feio em qualquer sociedade? Existem ali verdades que Deus colocou no coração de todos os homens. Qualquer lugar que você for no mundo, mentir vai ser errado, irmãos. Ou se a pessoa gosta de mentir, ela gosta sabendo que é errado. Nunca achando que é certo. Ela vai gostar porque ela tem prazer no que é errado. Ou quem não gosta da mentira vai gostar do quê? Da verdade, vai achar legal falar a verdade, admitir os erros, ou né, sempre, embora sofrendo, você, por exemplo, sofrendo uma perda muito grande, você não vai voltar atrás, por exemplo, do que você falou, se você se comprometeu a fazer alguma coisa, você vai honrar a tua palavra. Isso é bonito em qualquer lugar. Nenhuma sociedade sobrevive sem regras e leis que trazem deveres e direitos para todos. Existe alguma sociedade, irmão? Você pode pegar a sociedade mais primitiva. O que essa sociedade vai ter? Uma tribo indígena, mais isolada numa ilha. Você pode ter certeza que vão ter leis, que vão ter lideranças, para não virar uma grande bagunça e tudo acabar em questão de horas, né? Demora milênios para preservar uma sociedade. Sem uma liderança, sem leis, ela pode acabar em poucas horas. A vida é algo que se busca preservar, então, também. E existem regras para isso, não existem? Não existem leis, não existem tribunais, não existe punição. Se uma pessoa mata alguém, ela vai sair andando na rua tranquilamente? Não vai poder fazer isso aí. Todos os países, ou mesmo em tribos, vilarejos isolados, vai ter regras ali. Se o cara tirar a vida de alguém, ele vai ter que ser preso. Ou em alguns países até morto, né? Ele vai receber a pena de morte. Questões espirituais, irmãos. Existe um ser superior que fez e mantém todas as coisas? Se não existe, quem que criou e mantém todas essas coisas? Grandes e complexas. Por exemplo, a galáxia, com suas milhões de estrelas, planetas, ou coisas tão pequenas como os átomos, moléculas. Por que ele criou e mantém todas essas coisas? Qual a vontade desse ser superior? Que tipo de relação ele quer estabelecer com os homens? Como o homem pode agradar a essa criatura, esse ser? Ou como que ele pode desagradar? Como nós buscamos respostas? Toda a sociedade, todo mundo vai buscar respostas para essas perguntas. E para onde isso aponta, irmãos? Deus manifestou
a justiça e a verdade sobre quem ele é, para que o homem, nenhum homem na terra tenha desculpas. As respostas que o homem já tem para essas perguntas e a busca por essas respostas, que ainda não tem, irão apontar para Deus. Porquanto que se de Deus pode conhecer, nele se manifesta, dentro deles e em volta deles. Em qualquer direção que olharem, em todo lugar que tocarem, Deus está se manifestando e dando testemunho da sua existência e da sua vontade. Isso é algo, uma verdade, irmãos, universal. Deus manifesta o ser dele na criação e a vontade dele também na criação, partindo de dentro do homem. É isso que eu quero que os irmãos entendam. A partir de dentro do homem, Deus coloca essas verdades lá. Qual que é a fonte desse conhecimento? Deus lhe manifestou. Todos esses questionamentos procedem de Deus. O senso da divindade, da necessidade de uma consideração por essa divindade, são uma das características mais básicas do homem. Não se diz em qualquer faculdade ou escola que o homem é racional. Ele tem capacidade de fazer o quê, irmãos? De raciocinar, de pensar. O Matthew Henry fala que, na verdade, nós devemos entender, então, o que diferencia os homens dos animais é o quê? É a capacidade de entender e de raciocinar que existe um Deus e que esse Deus tem vontade. É isso que vai nos diferenciar, irmãos, dos animais. Os animais não têm esse tipo de reflexão, essa capacidade. Eu já vi psicólogos quase tendo um surto, tentando entender na visão evolucionista como é que o cara é uma meleca dentro da água, sai e de repente consegue fazer reflexões filosóficas. E eles não têm resposta e não vão ter nunca, porque eles estão também negando. O homem tem raciocínio e pensa para quê? Qual o objetivo básico? Pensar na existência do seu Criador e na vontade do seu Criador. Essa é a realidade. Essa é a forma interna. Deus quem manifestou dentro do homem. A forma externa como Deus confirma essa verdade, manifestada internamente aos homens. Deus ele fala dentro do coração do homem e confirma a verdade por meio de coisas externas. Vamos ler o texto, versículo 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, olha o que o texto vai dizer, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, sem desculpas. Vamos ter algumas informações importantes aqui. A maneira como Deus confirma essas verdades internas. As coisas invisíveis de Deus se manifestam no espaço. O que o texto vai dizer, irmãos? Pelas coisas que estão criadas. Nós poderíamos sair aqui agora e olhar para as estrelas. Não sei se está bem estrelado. E fazer uma mostra prática do que nós estamos falando. Você pode pensar no seu próprio corpo e toda a complexidade do corpo humano, para você ter respostas externas para uma verdade que está aí, que Deus colocou interna. De forma que eles podem confirmar por meio delas duas verdades fundamentais sobre Deus, que foram gravadas em seu interior. Primeira coisa, o seu eterno poder, porque o texto vai dizer tanto o seu eterno poder, e a segunda coisa, a sua divindade. O texto vai dizer como a sua divindade, poder e divindade. Quando você olha para a criação, o que você vê? Alguém poderoso criou isso aí. E não foi o pedreiro aqui do meu lado, meu vizinho. Alguém infinitamente, com uma mente infinitamente inteligente, criou tudo isso que eu estou vendo em minha volta, ou quando eu olho para mim mesmo. E divino. O propósito da confirmação das verdades internas, para que não tenham desculpas. Por que Deus revelou, irmãos? Por que Deus revelou todas as coisas internamente e externamente, irmãos? Para que nenhum homem possa se levantar no juízo. Deus, eu sou uma exceção, tenho desculpa. Ele vai querer apresentar argumentos, com certeza. Para onde Deus vai mostrar?
para a verdade interna no coração dele, que Deus colocou lá, e para tudo que está em volta dele, que confirma a verdade interna. A criação de Deus, presta atenção aqui, meus irmãos, presta atenção aqui, por favor, a criação de Deus é a testemunha das verdades que Deus colocou lá no coração de todos os homens. A resposta dos gentios à verdade interna e externa manifestada a eles por Deus. Como é que os homens reagem? Como os homens respondem a essas verdades? Colocadas carinhosamente no coração deles. E autenticada e confirmada por toda a beleza que você olha na criação. Ou os problemas que tem ali, né? Desvios da lei moral de Deus e outras coisas. O que os homens fazem, irmãos? Paulo vai trazer a resposta para deixar todo homem inexcusável. Idolatria interna. O que é idolatria, irmãos? A prática de você se curvar a imagens, a ídolos. Que você cria na tua imaginação. Que os homens criam, ou que alguém criou alguns anos atrás, ou séculos, ou milênios, e por causa dessa antiguidade, você também vai querer adorar, porque alguém que fala que tem uma religião de 2000 anos, acredita nisso, você também vai junto. Só que o testemunho que Deus dá no versículo 19, que eu esqueci de falar, não é só no espaço, mas é no tempo. O versículo 19 vai falar, verso 20, o seu eterno poder como a sua divindade se entende, desde a criação do mundo. Desde a criação do mundo, Deus manifesta, quando Ele criou o mundo, ali já é o momento, olha aqui, ó, toda a criação ela tem um propósito. Tudo que eu criei, um deles. Homem, você que é a coroa da minha criação, o ser mais importante, de maior autoridade, está no topo da hierarquia da criação terrena, toda a criação tem um propósito, hein? Um deles, dar testemunho de quem eu sou e da minha vontade para você. Mas o que os homens fazem? Idolatria. Verso 21, vamos ler, irmãos? Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, em seu coração insensato se obscureceu. Essa é a maneira como o homem responde. Porque ele não entende? Ah, não sabia. É isso, irmãos. O homem não sabe. O homem não sabe. A verdade que Deus colocou no coração dele e confirmou por meio de tudo. Simplesmente qualquer coisa. Se você quiser usar como exemplo, Deus usou para confirmar essa verdade que os homens fazem. Idolatria, no lugar de responder em temor, adoração, reverência a esse Deus e buscar respostas dentro dessa capacidade que Deus também deu para ele, pensar nisso, o que ele faz com isso? Constrói ídolos. Não porque ele não entende, mas porque ele é mau e rebelde. Essa é a realidade. A causa da idolatria. O que o texto vai dizer, irmãos? Não quiseram glorificar a Deus. Tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Com base no que sabem sobre Deus, possuem plena capacidade de entender que não devem adorar, servir, amar nada menos do que foi manifestado internamente e confirmado externamente na criação sobre Deus. Mas ao invés disso, se desprenderam da atitude esperada que deveriam ter à luz do conhecimento que receberam. Por isso são indesculpáveis. Ao ponto, irmão, de Paulo falar que os ímpios dizem que o evangelho é uma loucura para os que perecem. Olha a inversão. Uma pessoa que não é doida, o que é? Ela age racionalmente. Eu vou dar aqui alguns passos porque eu preciso ir em tal direção. Então eu vou dar esses passos que eu preciso ir lá no culto, na casa do irmão. Eu vou lá. Você não vai pegar teu carro e ir lá para o Paraguai. Vai lá para Assunção. Eu vou aqui pegar e ir na casa do irmão, que é poucos metros. Os ímpios têm todo o raciocínio, a capacidade para entender que eles têm que adorar alguém que é... Você não pode fazer um boneco e achar que aquilo ali é Deus. Isso é tolice, burrice, estupidez, loucura. Mas é o que eles fazem. Tem um maquinário extremamente sofisticado e está lá com enxada. É isso que eles estão fazendo. Usando o raciocínio para construir ídolos. Esse é o mundo que nós vivemos. Esse é o ser humano que a Bíblia está apresentando aqui, ó. Não é, então, uma questão, irmãos, do que? De entendimento, mas de vontade. O homem não quer adorar ao seu Criador, que se revelou para ele. O homem não quer.
Será que existe algo mais nobre, mais bonito, que possa trazer mais alegria para alguém do que adorar a Deus? Conhecer o ser mais excelente e valioso que existe, mas o homem fala assim, não quero, eu não quero. Vou fazer um bonequinho aqui, a minha imagem, que parece comigo, e vou adorar esse bichinho aqui. É isso que eu vou fazer. Esse é o raciocínio. Se torna doido, louco. Porque no lugar do amor, temor e adoração a Deus, o que os gentios fazem? Isso vai dizer, não glorificaram como Deus. Não tiveram gratidão pelo tamanho conhecimento que receberam. O que o texto vai dizer? Não lhe deram graças. Entraram num caminho reversível e progressivo de confusão de pensamentos, sentimentos e vontades sobre Deus. A maldade do coração apaga qualquer porção de luz, de conhecimento que a mente possa ter sobre o Senhor, a sua vontade, a depravação total, claramente aqui. É a incapacidade de ter pensamentos, vontade espiritual. As faculdades mentais do homem se corrompeu por causa do pecado que ele faz. Ele quer fugir do que é mais bonito e melhor, e quer ir para a lama. Quer ir lá com os porcos na lama. Existe um banquete aqui, com delícias preparadas, especiarias preparadas, da melhor forma possível, com talheres de ouro, talvez, imagina isso, com guardanapos de seda, com os melhores garçons te servindo. O cara não quer isso, ele quer ir lá para o meio da lama, comer cocô lá na lama. É isso que é. É engraçado, é realmente engraçado, mas é vocês, todos nós. Essa é a nossa atitude que a gente toma, Isaac. Quando a gente não quer Deus, quando a gente não quer adorar Deus, a gente prefere, é como igualzinho uma pessoa que em vez de querer um banquete, ela quer ir lá, comer vômito. Vamos pensar, o Isaac está achando engraçado, mas se for pensar é lógico, irmãos, tem que rir. Os grandes sábios do mundo, com suas imaginações carnais, só produziram os ídolos mais grosseiros. Penso aqui no povo japonês que eu amo. O Aline sabe o quanto, que carinho e apreço eu tenho pelos povos asiáticos. Se um dia eu tivesse dinheiro e condições, eu não tenho vontade nem para nenhum outro país, queria ir na Ásia. Ir lá pegar um trem e visitar todos os países. Eu amo, de coração, os asiáticos, japoneses. Mas você vê que as maiores mentes do mundo estão lá. Quem tem um relógio Casio aí na mão vai saber. Eu tenho um piano aqui digital Casio em casa. São expertos em tecnologia, isso não é de agora, eles já são milenarmente as melhores espadas. Pode cortar uma pedra que não perde o fio. Tecnologias, invenções. Lá eles têm templos folhados a ouro, irmão, você tem ideia. Camadas de ouro nos templos mais finas que você não consegue nem imaginar. Tão fino que é. Mas vai ver a fé dos japoneses. Adoram cavalos. Estava vendo ele fazendo uma festa tão bonita, né? Encenados, com roupas. O que eles estavam adorando? Foi ver um templo para adoração aos cavalos. Tem coisa que a gente não pode citar, que eles têm templos lá, enfeitados com órgãos sexuais masculinos para fazer cultos para a fertilidade. Para você ter ideia, fazem passeatas com esses objetos ali. É ridículo, é ridículo. Como pode, irmãos? Como pode povos tão avançados, e não são só eles, dizem que os bárbaros, os vikings, em níveis de idolatria, vamos pensar nisso, adoravam sol, adoravam lua. Os egípcios eram muito mais avançados que os bárbaros. Adorar rã, adorar sapo, adorar jacaré, bicho, areia, inseto. Eles adoravam essas coisas. Olha o nível de capacidade de construir aquelas pirâmides ali, né? Até hoje os engenheiros se debatem para tentar entender como que eles conseguiram com aquelas pedras tão grandes, tanta capacidade, mas espiritualmente adorando o rato. Indianos também, mesma coisa, são mega inteligentes. As pessoas mais inteligentes estão na Terra, estão na Índia. Médicos, físicos, geofísicos, estão lá na Índia, mas como bilhões de deuses. É horrível, horrível o que eles praticam em níveis baixos, grosseiros, de idolatria, irmãos. Essa é a idolatria interna do coração de todos nós. Eu não estou falando deles como se nós estivéssemos fora. Todo ser humano, o coração dele o que ele responde diante do conhecimento que ele tem? Foi dado para pensar em Deus. Ele se volta contra isso, prefere os ídolos do coração, que se vão se manifestar de forma externa. O texto vai dizer no versículo 23, irmãos, e mudaram a glória de Deus. Eu peço que os irmãos risquem na Bíblia a palavra mudar.
Isso é muito importante. Mudaram a glória de Deus. Ele foi chamado para si. Qual o propósito principal do homem no nosso catecismo? Glorificar a Deus, deleitar-se nele para sempre. O que o homem faz? Mudam a glória de Deus, rebaixam ou anulam para nada. Como um ateu, por exemplo, que é um idólatra que nega a existência de Deus. Faz a si mesmo um Deus. Mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. É isso que nós vemos. As pessoas adoram répteis, aves. Mas o que eles fizeram? Como eles mudam a glória de Deus, a imagem do próprio Deus, e transformam elas em imagens de próprios homens e de animais. Olha o nível, irmãos. Olha o que o homem faz com o raciocínio dele. Não tem lógica. A idolatria é uma coisa doida. Mas você vê que o pecado, ele não tem lógica mesmo. O pecado é uma loucura, irmãos. Ele é uma destruição do que é belo, do que é bonito e da vida. Qual que é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses. Se você for pensar, essa é uma coisa que não deveria nem existir. Se o ser humano é tão inteligente como ele é, tão capacitado, tantas tecnologias existem hoje no nosso meio, olha quanta coisa estamos usando aqui, numa cidade tão longe, tão pequena. Não deveria nem existir esse mandamento, mas ele é colocado primeiro. Existe uma hierarquia, eu penso, é o principal mandamento. Não terás outros deuses. Os homens pegam, mudam a glória de Deus e vão adorar sapo. É brincadeira, irmãos? É o ser humano, é o nível do ser humano. Fazer um bonequinho de barro de alguém que a pessoa acha que foi uma boa pessoa e vai lá fazer oração para essa pessoa. Terrível, irmãos. Tá, esse é o quadro. E a resposta de Deus diante disso? Qual a resposta que Deus dá? Deus ele é neutro em relação a isso? Será que Deus é neutro? Que nós temos no verso 18. Do céu se manifesta a ira / justiça de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade com injustiça. Qual é a injustiça que nós vemos no texto aqui? Primeira, a mais grave, idolatria. Existe um esforço dos católicos em transformar, de ter criado uma lista de pecados chamada pecados capitais, que vão ser, como nós estávamos comentando antes, pecados rudimentares, que um crente nem deveria pensar nisso. Eles exaltam esses pecados, mas não é porque eles querem ser santos. Eles querem fugir desse aqui que é mais grave. Ocultar e desviar o foco do pecado que vai gerar esses outros. A idolatria dos homens. Como é que Deus responde? Juízo. Deus responde com juízo. Como é que o texto vai descrever isso aí? Verso 24, leio atentamente o que está ali, irmãos. Por isso também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Peço que os irmãos se detenham à expressão aqui, porque também Deus os entregou ou abandonou. O que o homem fez com Deus? Abandonou. Eu quero o ídolo. Você leu o irmão leu o Salmo 106, queremos os ídolos. O povo de Israel queria os ídolos também. Abandonou o Deus verdadeiro para adorar ídolos, transformando, mudando a glória de Deus, infinito em poder e glória eterna, imagens de rato, minhoca, outras coisas sem valor nenhum, qualquer coisa. Homens mudaram a glória de Deus. O texto vai dizer, por isso também Deus os entregou às concupiscências. Deus tirou dos gentios as rédeas da graça comum, o freio. Deus soltou os freios éticos e morais que existiam para dar-lhes condições dignas de vida e sobrevivência, entregando os gentios idólatras aos seus desejos mais brutais e antinaturais. Roma não é, na época do apóstolo Paulo, não é diferente do que nós vemos hoje. Ou até era pior do que o que nós vemos hoje. Na época de Roma não se falava em aborto só, mas em infanticídio. Cartas, de homens que se correspondiam com a esposa em viagem. Fulana, se nascer homem, beleza, ok, dá um nome, é meu filho. Se nascer menina, entrega no rio, joga no rio lá para morrer. Joga lá no meio do rio, joga na beira da estrada. Nascia a criança e jogava a criancinha viva, saudável. Não é nem aborto. Infanticídio.
Esse é o nível da iniquidade. Dizem que era uma falta de etiqueta um senador romano não comparecer em eventos públicos com o seu amante. A esposa em casa e ir nos eventos com o seu amante. Imagina ao nível do topo das sociedades, as grandes lideranças, aos escravos. Completamente perdido, uma sociedade plenamente corrompida, a ponto de Deus destruir elas de uma maneira física. Acabar com o império, que acabou alguns séculos depois. Mas o juízo que Deus está trazendo aqui é pior do que se Deus tivesse destruído eles como Sodoma e Gomorra. Qual é o juízo aqui, irmãos? Deus entregou e abandonou eles para aquilo que eles queriam. Mas qual ponto levou a isso? Mudar a glória de Deus em coisas corruptíveis, em imagens de coisas terrenas. É isso que fizeram, irmãos. Essa é a base. Por isso nós como crentes, nós devemos entender essas coisas e discernir para a gente não ser enganado. Nós temos que conhecer a teologia, como o irmão orou, realmente, para se vangloriar, ser cheio de orgulho, mas para a gente não cair no erro. Para a gente não cair no erro, porque o erro está em todos nós. Aqui Deus entregou, e a finalidade, no versículo 24, né? Foram entregues aos desejos ocultos que estavam no coração. O texto vai dizer, as concupiscências de seus corações, a imundícia. Olha a sociedade como nós vivemos, irmãos. Coisas que eram escândalos em qualquer sociedade, hoje em dia é regra. A ponto das coisas estarem se invertendo. As coisas estão se invertendo, irmãos. Completamente. Os freios morais da sociedade estão se perdendo claramente. Num ritmo muito rápido. Muito rápido. Coisa que você não via há poucos anos, agora é normal. Coisas estão terríveis. A causa do abandono divino, Paulo vai retomar de novo, pois estes mudaram a verdade de Deus no que? Em mentira, no versículo 25, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Ainda Paulo fala aqui um amém no meio do texto, mas Paulo acho que ele esqueceu aqui. Colocou um amém no meio do texto e não no final do capítulo, para enfatizar o assim seja. Por que Deus abandonou eles? Porque eles não mudaram a imagem de Deus e mudaram a verdade de Deus. Torceram a verdade que eles receberam. Receberam a verdade pura no coração, sem mancha. A criação como testemunha. Até a impressão que a gente tem é como se as escrituras nem fossem necessárias. Quando você vê o quanto que isso é claro. A impressão que dá, não estou falando que Deus não tem as escrituras. De tão claro que é, irmãos, o que eles fizeram? Mudaram a verdade. Em mentira. Mentira. Honraram e serviram mais a criatura do que ao Criador. As maneiras como foram entregues para desonrar os seus corpos entre si. Olha como as coisas estão se deteriorando, se corrompendo. Olha o nível, irmãos, de pecados mais abstratos, ali mais difícil de você discernir, mudar a glória de Deus, a verdade e mentira. Olha como Deus está atento e não é neutro a isso aí. E como as coisas estão se decaindo. Primeira coisa, primeiro nível aqui, irmãos, prestem bem atenção no versículo 26 e 27. Perversões sexuais. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem sua sensualidade, uns para com os outros, homem com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Os homens mudaram a verdade de Deus. E Deus também mudou coisas mais fundamentais do ser humano. Entregou eles para sentimentos perversos, como vai dizer o texto, em coisas fundamentais. E o texto do versículo 26, perceberam que começa com as mulheres? Irmãs, o nível de uma sociedade, o termômetro que vai medir a decadência social é demonstrado na moralidade das mulheres. Porque quando chega nas mulheres, que geralmente as mulheres têm que ser protegidas dessas coisas,
nas suas famílias, pelos seus familiares, pelos pais. Mas quando a imoralidade chega nas mulheres, você consegue então entender, ver que o termômetro já explodiu ali, já quebrou o termômetro, de tão podre que está a sociedade. Por isso Paulo ele cita aqui as mulheres em práticas de lesbianismo, homossexualismo, ou outras nomenclaturas que se dão para isso hoje, a partir das mulheres. E depois vai falar dos homens, também fizeram a mesma coisa. O que os homens fizeram, irmãos? Mudaram, né? Olha o que o texto vai falar. Por isso Deus os abandonou as paixões infames, porque as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Coisa mais básica que um animal sabe. Macho e fêmea. Como é que Deus criou o homem? A imagem de Deus. Macho e fêmea os criou. Coisa linda, coisa nobre. Eu não tenho a mínima ideia do que é ser uma mulher, a beleza disso, o universo feminino. Assim como as mulheres não sabem o que é isso. Que coisa linda que é essa diversidade, né? Homem e mulher, que a imagem de Deus que o ser humano faz, muda. Assim como o homem quis mudar a glória de Deus, transformando a glória de Deus em ídolos, o que Deus faz? Entrega ele para sentimentos perversos, para que mudem as coisas mais básicas, a tua sexualidade, a tua identidade como mulher ou como homem. Olha como as coisas estão, irmãos. Isso é tão drástico. Fiquem atentos aos seus filhos e filhas, irmãos. Olha o mal que está na sociedade. Olha o mal que está em volta. Não queira que os seus filhos sejam contaminados por isso estejam atentos, ministrem as Escrituras, e estejam atentos ao comportamento dos menininhos e das menininhas. Observe como eles se comportam. Porque existe a internet, existe o telefone, existe o celular, existe primo, prima, tio, tia, uma gente que está afundada nisso daí. Agora estou falando com racismo, não, preconceito, não é isso, irmãos. Estou falando na Bíblia. Estou pregando a palavra. Não estou falando nada da minha cabeça. Os irmãos estão lendo junto comigo e acompanhando o raciocínio. Para quê, irmãos? Para também vocês não se verem nessa condição, qualquer um de nós, irmãos. Quem que faz isso, irmãos? Quem que entrega as pessoas e abandona para essas coisas? O texto vai falar o adjetivo aqui, ó. Sentimentos perversos. A imoralidade sexual, o homossexualismo é uma perversão que Deus abomina. Nós, como crentes, não podemos relativizar isso, como muitos, inclusive, reformados estão fazendo. Temos que estar atentos a isso, irmãos. Perversões sexuais. O versículo 28 vai trazer sentimentos perversos. Olha lá. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Esse é o retrato da sociedade. A natureza sexual da pessoa, que é a coisa mais básica, Deus entrega para praticar coisas abjetas. Hoje é isso, amanhã já é sexo com animais, e daqui a pouco é sexo com plantas, e daqui a pouco é a necrofilia, sexo com mortos. É para isso que a sociedade está caminhando, irmãos. É para esse tipo de degradação. Mas não só isso. Paulo vai continuar falando aqui agora sobre a perversão e a entrega para sentimentos perversos. Eles não se importaram de ter conhecimento de Deus. Para que Deus entrega? Sentimentos perversos. Para fazer o quê? Quem tem sentimentos perversos faz o quê? Coisa boa? Olha o tanto de psicopata que está tendo por aí, né? Serial killer. O cara fica dentro do apartamento dia e noite, pesquisando, usando a inteligência dele, que geralmente é acima da média, para matar pessoas em série. E para o final da vida ele deixar pistas para descobrirem, para ele receber a glória daquilo. Ele não comete esse crime para não ser descoberto, mas para ser coberto no momento certo. O que é isso, irmão? Sentimentos perversos. A malignidade no extremo e numa frieza muito grande. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. O cara pegar uma arma e ir numa escola e atirar num monte de criancinha, ou pegar uma faca, como acontece rotineiramente no mundo inteiro. Então nós temos essas coisas, sentimentos, né, entregando os homens para isso. As maneiras como foram entregues para fazerem coisas que não convêm. No versículo 29 ao versículo 31, você vai ter uma lista de 23 coisas, que eu não vou ler aqui, os irmãos podem ler em casa, de 23 coisas que os homens vão fazer com base nisso. Sentimentos perversos. Eu não preciso ler essa lista que está aqui.
Qual é a causa disso? Sentimentos perversos. Não existe sentimentos mais de nobreza na sociedade. Homens nobres. Quem ouve falar disso de nobreza? Já ouviu falar essa palavra por aí, irmãos? Fulano de tal é um homem nobre. Ou a palavra, eu já escutei quando eu era criança, só nunca mais ouvi. Fulano de tal é um homem honrado. Já ouviram essa expressão por aí? Nem existe mais. Não é mais cultivado na sociedade. Agora, o que tem? Qual é o sentimento nobre que tem? Rouba, mais faz. A liderança política, nossos líderes. Rouba, mais faz. É isso aí. É o tipo de sociedade. Versículo 31, nós vamos ter ali Paulo dizendo, 32, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. Paulo conclui aqui. Os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. Se eles sabem disso, eles têm desculpa. Qual a conclusão de Paulo? Não tem desculpa, porque não só fazem, como se agradam daqueles que fazem. Essa é a sociedade. O mundo não pega e está arrependido, não, irmãos. Eles têm a alegria de dizer que eles fazem isso. Que eles praticam essas coisas.